Olá, hoje nós vamos falar sobre a ambiguidade. A ambiguidade é quando temos palavras ou estruturas que podem ser interpretadas de duas formas diferentes. Na tirinha, por exemplo, a ambiguidade é gerada pela forma verbal vendo, que remete tanto ao verbo ver como ao verbo vender. Pelo fato de reunir mais do que uma interpretação possível, as ambiguidades podem gerar um desentendimento no discurso, motivo pelo qual devem ser evitadas nos discursos formais. No exemplo, a palavra nada foi entendida como um vocábulo negativo, mas se tratava do verbo nadar, um conselho para que o pinguim nadasse mais rápido. A ambiguidade ainda é um recurso muito utilizado nos textos poéticos, uma vez que oferece maior expressividade. No poema de Leminski, a palavra obra foi usada de modo figurado. Além disso, a ambiguidade também é usada nos textos publicitários para garantir o humor. No caso da publicidade, como no texto poético, isso é feito de forma proposital. Nesse outdoor, note que o objetivo da mensagem é divulgar um serviço de assistência funerária e não promover o encontro entre pessoas idosas. No exemplo, o humor é garantido pelo duplo significado da palavra coroa, que pode designar mulher idosa ou arranjo de flores próprio para o velório. Desse modo, quando seu uso é intencional, a ambiguidade é considerada uma figura de linguagem. Existem dois tipos de ambiguidade: a lexical e a estrutural. A ambiguidade lexical tem a ver com as palavras em si, ou seja, quando temos em uma frase alguma palavra que pode ser interpretada de duas formas diferentes, causando confusão ao leitor. Por exemplo, pedi um prato ao garçom. Nessa frase, a palavra prato pode se referir ao objeto prato ou mesmo à refeição. A ambiguidade estrutural deriva das posições das palavras na frase. Por exemplo, Pedro foi atrás do ônibus correndo. Quem estava correndo? O ônibus ou Pedro? Nesse caso, temos a ambiguidade estrutural devido à posição da palavra correndo. Se mudássemos para Pedro foi correndo atrás do ônibus, teríamos a resolução da ambiguidade. Vamos ver mais alguns exemplos? O uso dos pronomes possessivos podem causar ambiguidade. Por exemplo, o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. Os apontamentos foram feitos no caderno da Maria ou no caderno do professor? Agora veja, o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no caderno dela, ou o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu próprio caderno. A posição das palavras na frase podem causar ambiguidade. Vejamos. As crianças felizes correram para a piscina. As crianças são felizes ou estão felizes por poderem ir para a piscina? Agora veja: felizes, as crianças correram para a piscina. As crianças estão felizes por poderem ir para a piscina. Ou as crianças que são felizes correram para a piscina. As crianças são felizes. As frases nominais podem trazer ambiguidade. Vejamos. Ajudei a colega exausta no final do dia. Quem estava exausta? Eu ou a colega? Agora veja. Exausta, ajudei a colega no final do dia. Eu estava exausta. Ou ajudei a colega que estava exausta no final do dia. A colega estava exausta.
uso do pronome relativo ou da conjunção integrante que podem causar ambiguidade. Por exemplo, falei com a chefe que estava com vertigens. Quem estava com vertigens? Eu ou a minha chefe? Agora veja, com vertigens, falei com a minha chefe. Eu estava com vertigens. Ou falei com a minha chefe e ela estava com vertigens. A chefe estava com vertigens. Da mesma forma que os textos podem apresentar conteúdos ambíguos, as imagens também podem conter ambiguidades. O que você vê? Uma jovem ou uma idosa? Plantas ou o rosto de uma mulher? Uma mulher, um homem e um cão numa rua? Ou um idoso com a mão no peito? Uma pantera e uma águia? Ou o rosto de uma mulher? Bem, agora que você já sabe muita coisa sobre ambiguidade, vai ficar fácil de resolver os seus exercícios. Até a próxima explicação.